E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz? Como é que está a existência de vocês aí, onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo na mais perfeita maravilha? Em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, na cidade satélite de Brasília, no plano piloto em Brasília, na capital, né? Na capital do nosso Brasil, aqui, Brasília, beleza? No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, outras cidades gaúchas, Santa Catarina, Paraná. Você sobe aí para o Goiás, para Goiânia, você sobe para Tocantins, vai subindo, brasileiros espalhados nesse mundão de Deus, brasileiros aí, ó, muito obrigado por mais uma vez você estar no canal Paulo Dharma 1970, muito obrigado mesmo, agradecendo também aos brasileiros que estão fora do Brasil, né, que estão na Argentina nesse momento, em Buenos Aires, estão no Uruguai, estão na Colômbia, estão na Patagônia, né, na Patagônia, brasileiro, quem sabe tem algum brasileiro assistindo, espalhado nesse mundão de Deus aí, na Nicarágua, brasileiros dessas Américas infinitas, nos Estados Unidos, brasileiros nos Estados Unidos, no Canadá, também na Europa, quem sabe, né, brasileiros aí em Portugal, em Lisboa, outras cidades portuguesas, na Espanha, brasileiros na Catalunha, brasileiros aí na França, brasileiros espalhados por esse mundão de Deus na Rússia, Bielorrússia, no Cazaquistão. Muito obrigado por mais uma vez você estar no canal Paulo Dharma 1970, está aqui o meu Instagram, @Paulo Dharma 1970, canal Paulo Dharma 1970, @Paulo Dharma 1970, agradecendo também ao nosso Deus, porque sem Deus nós não somos rigorosamente nada, Deus é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus se não for por Ele. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Amém. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado mesmo, agradecendo sempre. Que Deus nos dê sabedoria, que é muito importante. Sempre, sempre, sempre. Que Deus nos dê, primeiramente, sabedoria. Beleza? Curta o vídeo. Você que não é inscrito no canal, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, compartilhe, passe esse vídeo adiante para que outras pessoas tenham acesso ao canal Paulo Dharma 1970 nesse mundão de Deus aí, tranquilo? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, beleza? Vai passar aqui a vinheta do canal, 10 segundos, eu vou ali pegar meu copo d'água, que eu deixei aqui, que eu não estou com ele aqui, 10 segundos eu vou ali e volto. E a gente continua com o vídeo aqui, tranquilo? Beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, a gente volta em 10 segundos. Valeu! E aí, voltei, beleza? Tranquilo? Deixa eu tomar aqui minha água, pra gente começar. Tranquilo, né? Seguinte. Há algum tempo, eu venho tratando de algumas biografias assim que eu considero importantíssimas aqui pro canal. Algumas que me interessam mais do que outras. Nas leituras e estudos. Eu fiz uma biografia sobre a vida do Santo Agostinho, né, que me interessava bastante. Eu fiz uma biografia, uma resenha biográfica sobre João Calvino, que também me interessava bastante. E desta vez eu vim com outra resenha biográfica de um autor da Idade Média, que vocês obviamente devem estar sabendo, que vocês viram o thumb, né? Vocês já viram a thumb, vocês sabem exatamente o que eu estou falando. Que é o São Tomás de Aquino, que é um autor que eu conheço há muito tempo, há muitos anos. Eu cheguei até a ler algumas coisas e peguei até a Suma Teológica para dar uma lida, né, para dar uma lida há muitos anos atrás, mas eu não tinha, eu assim, peguei naquela coleção, olha aqui, ó, essa coleção Os Pensadores aqui, ó, tá vendo? Dessa coleção Os Pensadores, isso lá pelos anos 2000. Eu fazia as minhas anotações, as minhas leituras do São Tomás de Aquino, tá vendo? São Tomás de Aquino, e fazia as leituras na raça mesmo, pegar e ler, porque eu tinha muito interesse de pegar o São Tomás de Aquino e destrinchar. E nessa época eu também tive acesso justamente à Suma Teológica, que é esse material aqui, que eu mandei inclusive xerocar, para poder fazer as minhas leituras, fazer os meus estudos. E muitos anos antes, o primeiro contato que eu tive com o São Tomás de Aquino foi num disco do Jorge Ben. Olha, um disco do Jorge Ben, Solta o Pavão, que vocês devem estar vendo aí a capa.
Você deve estar vendo a capa desse vinil, Solta o Pavão, que é um disco que tem as canções, uma canção chamada São Tomás de Aquino, e algumas outras passagens. Assim falou São Tomás de Aquino, né, que é uma música que ele tirou da Suma Teológica, ele tirou a letra da Suma Teológica, era esse contato que eu tinha lá atrás com o Tomás de Aquino, por conta dessa música do Jorge Ben. E a letra, né, que ela vem inspirada de uma que ele vai tirar da Suma Teológica, foi o que fez, foi o meu primeiro contato. E aí, com o restante na vida, né, você vai acabando mexendo com biblioteca, você acaba tomando contato com o São Tomás de Aquino, que foi no meu caso. Eu acabei pegando, como eu falei, a Suma Teológica e fui atrás dos materiais dele para ler, né? Para ler. Inclusive, eu estou devendo aqui para o canal. Você deve estar vendo aí as edições completas, né? São 11 volumes. São 11 volumes, você deve estar vendo as edições completas. Eu tenho inclusive aqui, ó, o número 2, aqui, ó. Vendo? O número 2 da Suma Teológica. Ó, Tomás de Aquino, vendo? Suma Teológica, que é dessa coleção de 11 volumes, lançado em 1979 e 1980. Aqui, ó. Olha aqui. Isso aqui é o volume 2, aquela que eu mostrei há pouco é o volume 1, que eu mandei tirar xerox na época que eu estava na universidade para ler e estudar São Tomás de Aquino. Então eu considero que eu estou em dívida com o canal, tá? Estou em dívida com o canal. Eu vou trazer essa Suma Teológica aqui para o canal, que são no total são 4 livros. O volume 1 primeira parte, segunda parte de 1, terceira parte de 1 e quarta parte de 1, são os 4, dividido em 4 partes. Depois eu vou passar o resumo no final do vídeo aqui. Vou passar um resumo do Suma Teológica para ficar bem colocado aqui, que esse projeto, né, de trazer a Suma Teológica aqui para o canal. Inclusive agora, né, é importante também eu colocar que eu topei com falando, acabei esquecendo que eu topei com este livro aqui, ó, o São Tomás de Aquino, do Martin Grabman. Foi por conta deste, eu tinha feito, como eu falei, eu fiz um vídeo do Santo Agostinho, fiz um vídeo do Calvino, e aí eu topei com esta biografia em espanhol do São Tomás de Aquino, do Martin Grabman. A editora Magnificat, ela lançou, né, São Tomás de Aquino, uma introdução à sua personalidade e ao seu pensamento, do Martin Grabman, que tem 168 páginas, é a mesma edição em português, só que eu tomei contato com a edição em espanhol, em PDF, né, que eu arrumei em PDF, essa edição de 1930, desse escritor alemão, nascido em 1875 e falecido em 1949, um padre católico alemão, pioneiro da filosofia medieval, considerado o maior estudioso católico de seu tempo. Essa edição do Martin Grabman, que é considerado o Papa do São Tomás de Aquino, e ele tem outras obras sobre São Tomás de Aquino. Ele era especialista nesse teólogo católico. Ele é especialista, então eu fui atrás para ler, e aí ele tem uma pequena, eu vou fazer até um resumozinho do livro aqui, que ele tem até uma pequena parte biográfica, né, do autor do São Tomás de Aquino. Esse aqui, ó. O livro São Tomás de Aquino, de Martin Grabman, é um estudo aprofundado sobre a vida, obra e influência filosófico-teológica de Tomás de Aquino, nascido em 1225 e falecido em 1874, com 49 anos, hein? Um dos maiores pensadores da tradição escolástica e um dos pilares da filosofia cristã. O Grabman, um renomado especialista em filosofia medieval, oferece uma análise detalhada do pensamento tomista, suas fontes intelectuais e sua relevância dentro da tradição teológica da Igreja Católica. Se você pensar em filosofia e religião, se você pegar, né, a própria história da filosofia, aqui, ó, você pegar a própria história da filosofia, se você for se concentrar em estudar filosofia, não tem como você passar pelo Santo Tomás de Aquino assim ao largo, né? Você não tem como fazer isso.
Você não tem como fazer isso. Inclusive, eu até separei esse desenho aqui, ó, essa estrutura aqui, quadro de afiliações filosóficas, e Tomás de Aquino está bem no meio, aqui, ó. Está bem no meio, não sei se você está vendo, aqui, ó. Bem no meio. Então, o quadro de filiações filosóficas do São Tomás de Aquino, aí abaixo dele vem o Descartes, o Leibniz, o Berkeley, o Kant, o Fichte, até dar no Jaime. Até no Jaime. Ele tem as afiliações dele seriam obviamente o Aristóteles, que é o autor por natureza, né? O autor por natureza, que ele tinha muito interesse, de trazer para o catolicismo, né? Trazer para a religião cristã o Aristóteles, já que o Aristóteles dessa época ele estava nas mãos dos árabes, dos islâmicos. Estava na mão dos islâmicos, então ele tinha um interesse de trazer o Aristóteles, da qual ele era um estudioso, um estudioso à época, né? Os textos, a gente tem que pensar que não se tinha ainda todos os textos do Aristóteles à época. Você não tinha, estava nas mãos, os que existiam estavam na mão dos islâmicos, do Averroes, de outros pensadores árabes. Então esse material não estava na mão, e o que chegou, que estava começando a aparecer na Europa de 1200 e pouco, vinha pelas mãos desses islâmicos. E aí o que o São Tomás de Aquino vai fazer? Ele vai fazer essa mescla, ele vai pegar tudo que se tinha feito, né, tudo que se tinha colocado olha essa coleção Pensadores aqui que também tem o São Tomás de Aquino. Que tudo que se tinha estudado com relação ao nosso queridíssimo, esse aqui que tem no São Tomás de Aquino, essa edição aqui, ó. Tudo que se tinha à época era poucas coisas do Aristóteles, ele estava muito esquecido. Na Europa medieval não se tinha mais, não se estudava mais Aristóteles, a Igreja Católica não dava permissão. E o São Tomás de Aquino, ele vai trazer o Aristóteles e vai combinar a religião cristã com o aristotelismo. Óbvio que a Igreja Católica, quando soube disso, ela não gostou nem um pouquinho. Você trazer a filosofia, você vai trazer a filosofia para dentro da religião cristã, a filosofia pagã. Aí não, né? A Igreja Católica. Mas o Tomás de Aquino, ele era um monstro de conhecimento. Para você ter uma ideia, esses textos, tanto a Suma Teológica, vendo, o compêndio de teologia, você vai pegar aqui também, você vai pegar os materiais os textos, né, que a Súmula contra os Gentios. Aqui, ó. Imagina que a minha grande dúvida no passado é como é que um homem morreu com 49 anos, como esse homem produziu tanto? E nós somos incapazes de produzir um décimo disso, ou nada disso, né? Nós não produzimos nada disso. Como é que esse homem ele produziu tanto com apenas 49 anos de idade? Aí eu fui descobrir, né, pesquisando aqui pro canal, que ele ditava 4, 5 livros ao mesmo tempo, a Suma Teológica, Súmula contra os Gentios, etc. Ele ia ditando como aqueles jogadores de xadrez, né? Como aqueles jogadores de xadrez que vão jogando com um monte de jogadores ao mesmo tempo, com outros jogadores ao mesmo tempo, dá uma jogada aqui, dá uma jogada ali, dá outra jogada. Ele fazia exatamente a mesma coisa. Ele ia ditando para um, né? Ele ia editando para outro, e aí ele produzia essa massa de material, de livros, de textos, que hoje é praticamente impensável. Os nossos grandes escritores mal dão conta de um, né, para você ver a cabeça desse homem, a monstruosidade desse homem. O que o nosso queridíssimo ele pensou? Por exemplo, nós tínhamos o Santo Agostinho, que ele vai trazer lá o Santo Agostinho, ele vai trazer lá do passado, o Santo Agostinho, ele era um homem que ele trouxe o Platão, né, combinou Platão com a igreja cristã, né, o neoplatonismo, toda essa ideia, né, do Platão,
e junto com Santo Agostinho. Quer dizer, você pega os dois, você tem os dois, e esses dois eles se casam, né? O Santo Tomás de Aquino pensou isso. O que eu vou fazer? Já que o Santo Agostinho ele combinou com Platão, ele entrou numa amálgama com Platão e os neoplatônicos, eu vou simplesmente trazer o rival, né, o rival do Platão para a filosofia cristã, para a teologia cristã, para a ideia cristã, né, para o cristianismo. E ele vai trazer justamente o Aristóteles. Ele vai trazer o Aristóteles para esse mundo. Claro, como eu falei, claro que a Igreja Católica, de princípio, ela não aceitou isso de forma alguma, né? Ela não considerou isso de jeito nenhum. Mas ele vai trazer o Ética Nicômaco, né? Vai pegar o Ética Nicômaco aqui do Aristóteles. Vai também, obviamente, ele vai destrinchar a metafísica do Aristóteles. Ele vai destrinchar a metafísica. Ele vai pegar outros textos do Aristóteles. Ele vai fazer algo assim, tá vendo? Aqui é tudo do Aristóteles, ó. Tá vendo? Ele vai pegar todos esses textos de filosofia do Aristóteles e vai trazer para o cristianismo. Os protestantes reformados do século XVI, século XVII, quando eles se depararam com São Tomás de Aquino, eles pensaram assim: não, São Tomás de Aquino não dá. São Tomás de Aquino não dá, porque ele é mais filosofia, vamos dizer assim, Calvino, tantos outros autores. O São Tomás de Aquino não dá, porque ele vai justamente ser eles vão considerar ele mais filósofo, né? Mais filósofo do que teólogo. Vendo esses livros de filosofia da religião, vendo? Eles vão considerar ele mais inclusive até chega a concordar com isso, porque na História da Filosofia, né, do Tomás de Aquino a Kant, do Martin Heidegger, que eu tenho em mãos aqui, ó, que ele vai dar inclusive uma pequena biografia aqui do Tomás de Aquino. Ele considerou, o Heidegger, ele vai fazer uma lista de autores, né? Da História da Filosofia. Ele vai colocar o Tomás de Aquino, o Descartes, o Spinoza, o Leibniz, né? São esses 4 autores que ele vai trabalhar: o Tomás de Aquino, o Descartes, o Spinoza e o Leibniz. Aqui, ó. Inclusive, tá vendo? Isso aqui do Heidegger. Tá vendo? Filosofia pura. Óbvio que isso é pano para manga, né, para discussão, né? São panos para manga para discussão. Quer dizer, os protestantes não colocaram ele dentro dessa, não colocaram ele dentro da reforma, e ele acabou se transformando no teólogo principal da Igreja Católica. O São Tomás de Aquino, ele acabou se tornando o teólogo principal, o maior teólogo da Igreja Católica. Inclusive esse homem, pode-se dizer que esse homem ele conseguiu, né? Ele conseguiu pegar e colocar o Santo Agostinho dentro da Igreja Católica, meio que para escanteio, né? Pode-se dizer assim, né? Que mais importante hoje para a Igreja Católica, é mais importante o São Tomás de Aquino do que você vai ver as discussões. Você pode reparar aí as discussões que se faz a respeito do São Tomás de Aquino e as discussões que se fazem a respeito do nosso queridíssimo Santo Agostinho e o Tomás de Aquino. Olha só, nascimento e juventude. Ele nasceu em 1225 na Itália, numa família nobre. Ele nasceu num lugar chamado... Deixa eu pegar aqui no... Como é que é o nome do... Ele é entre Veneza... Deixa eu ver aqui. Ele nasceu no castelo de Roca Seca, na Itália, no sul a noroeste de Aquino. Quer dizer, ele é entre Nápoles e Roma, entendeu? O avô homônimo era casado com uma irmã de Friedrich Barbarossa. Sua mãe, a condessa Teodora, provinha de uma linhagem principesca normanda. Com 5 anos de idade, como oblato nos beneditinos de Monte Cassino, ele foi estudar. Ele começou cedo, né? Em 1236 ou 1239, na Universidade de Nápoles, que ele foi começar. Em 1244, entrada na Ordem Dominicana,
Viagem a Paris para estudar Alberto Magno, Aristóteles, filosofia na teologia. Em 1248, Alberto Studium Generale em Colônia até 1252. Em 1252, Baccarat Laureus, leitura sobre as sentenças de Pedro Lombardo. Começa da disputa dos mendicantes. Ele vai entrar para a ordem dos mendicantes, ele vai virar um dominicano. Os pais não vão aceitar isso muito bem, né? Eles não vão aceitar isso muito bem. Ele era de uma família de classe média, assim, pode-se dizer rico, né? Pode ser rico. Ele acabou largando tudo, tipo como se fosse São Francisco de Assis, e foi entrar para a ordem dos mendicantes e virar um teólogo da igreja. Obras, estudos e mestres. Estudou na Universidade de Paris, onde foi aluno de Santo Alberto Magno, quem o influenciou profundamente. Obras e magistério. Lecionou em diversas universidades e escreveu obras fundamentais, como a Suma Teológica, que eu já falei aqui, e a Suma contra os Gentios. Morte e canonização. Faleceu em 1274 e foi canonizado em 1323 pelo Papa João XXII. Principais influências filosóficas. O Grabman detalha como Tomás de Aquino construiu sua filosofia a partir da integração de diversas correntes de pensamento. O aristotelismo, como eu falei, né? Tomás de Aquino adotou e reinterpretou as ideias de Aristóteles à luz da teologia cristã, principalmente sobre metafísica e ética, como eu também coloquei aqui o livro da Metafísica e o Ética Nicômaco. O neoplatonismo incorporou elementos neoplatônicos na compreensão da participação do ser criado no ser divino. Patrística escolástica, influenciado por Santo Agostinho, né? Os padres da igreja e o método escolástico de argumentação. Pensadores árabes e judeus. Estudou e debateu as obras de Averroes, Avicena e Maimônides, o judeu Maimônides, especialmente no que diz respeito à relação entre fé e razão. Principais temas do pensamento tomista. A relação entre fé e razão. Tomás de Aquino defendia que fé e razão não se contradizem, mas se complementam. Ele argumentava que a razão pode levar o ser humano ao conhecimento de Deus através da filosofia, mas algumas verdades só podem ser conhecidas pela revelação divina. A metafísica do ser, ontologia tomista. Um dos conceitos centrais do pensamento de Aquino é a distinção entre essência e existência. Para ele, Deus é o ser puro e necessário, cuja essência é existir. Os seres criados têm essência e existência distintas, sendo sua existência concedida por Deus. As provas da existência de Deus, as 5 vias. São Tomás formulou 5 argumentos racionais para provar a existência de Deus, conhecidas como as 5 vias. Primeiro, motor imóvel. Tudo que se move é movido por algo, logo deve haver um motor inicial, que é Deus. A causa primeira. Tudo que existe tem uma causa, Deus é a causa primeira e incausada. Ser necessário. Algumas coisas são contingentes, podem ou não existir, mas deve haver um ser necessário que sustenta tudo, que é Deus. Graus de perfeição. Observamos graus de perfeição nos seres, deve haver um ser absolutamente perfeito, logo é Deus. Finalidade universal, a teleologia. O universo tem ordem e propósito, indicando um criador inteligente. Esse criador inteligente é Deus. A teoria da lei natural e a ética tomista. Tomás argumentou que a lei natural é uma participação da lei divina na razão humana. Os princípios fundamentais são: o bem deve ser feito e buscado, o mal deve ser evitado. Os preceitos naturais incluem a preservação da vida, a reprodução, a busca pela verdade e o respeito pela sociedade. A ética tomista é eudemonista, baseada na ideia de que o fim último do homem é a felicidade, é a beatitude, que só se encontra em Deus. A teologia da graça e da salvação. Tomás sistematiza a teologia cristã afirmando que o ser humano necessita da graça divina para alcançar a salvação. A razão pode conhecer verdades naturais, mas a revelação é necessária para a salvação. A relação entre livre-arbítrio e predestinação é equilibrada. Tá? Tanto um quanto o outro. Deus conhece tudo, mas o homem é livre para agir. É diferente dos reformados, né? Que o homem não é livre para agir. Deus que está no comando do homem. Né?
o impacto e legado do pensamento tomista. Grabeman conclui destacando o impacto do pensamento tomista na Igreja Católica e na filosofia ocidental. Influência na escolástica. Foi o ápice da filosofia medieval, conciliando razão e fé. Importância na Igreja Católica. Em 1879, o Papa Leão XIII proclamou o tomismo como filosofia oficial da Igreja da encíclica A Aeterni Patris. Relevância no pensamento moderno. O tomismo influenciou filósofos contemporâneos como Etienne Gilson e Jacques Maritain. Temos que lembrar também que o tomismo ele é algo tão forte no Ocidente que ele influenciou também o direito, ele influenciou a ciência, ele influenciou a matemática. São várias vertentes da ciência que pode-se dizer que começa com ele. Há um erro aí muito comum, né, na história, chamada história da filosofia, você colocar que foi com Francis Bacon, né? O Roger Bacon ou Francis Bacon? Deixa eu só ver aqui, só para eu não me enganar. É o Roger Bacon. Francis Bacon era o pirata, né? Que é o Roger Bacon que começou a dizer que o Ocidente, né? O Ocidente vai começar a ciência vai começar com esse Roger Bacon, entendeu? Mas isso é um erro, viu? Isso é um erro, porque é o Francis Bacon, para ser mais exato, começa, tá vendo? O Roger Bacon é um pintor, é um artista. Só para não me enganar, a família dos Bacon. Ele é o Francis Bacon que vai começar a chamar de ciência moderna. Depois vem o cartesianismo. Mas para muitos especialistas, para muitos entendidos, quem começou mesmo foi o Tomás de Aquino. Porque ele vai resgatar justamente o Aristóteles. E quem era o Aristóteles? Era o homem da ciência na época dos gregos. É o homem da ciência na época dos gregos. Logo, se o propósito, a meu ver, do São Tomás de Aquino, era justamente trazer todos esses textos. Você está vendo aí na política, ele influencia na política. Ele vai considerar que a monarquia é a melhor e a principal forma de governo, né? É a monarquia, igual a Aristóteles. Você está vendo aí, né? A ética Nicômacos, ele vai influenciar na ética, os tratados dele de ética, entendeu? A categoria, toda essa arte retórica, tudo isso ele tratou de trabalhar. Ele vai trazer isso para o Ocidente. Então pode-se dizer que ele, como resgatador do Aristóteles, um homem que destrinchou Aristóteles, ele é um homem da ciência, ele é um homem da filosofia, ele é um homem da teologia e ele também é um homem da ciência. E é ele que vai inaugurar essa ciência que nós temos aí, essa ciência moderna, que para muitos é o Francis Bacon e o cartesianismo. Você vê o grau de importância, de poder desse homem, que morreu com 49 anos de idade. Olha só. Importância na Igreja Católica. Em 1879, Papa Leão XIII proclamou o tomismo como filosofia, né? Relevância no pensamento moderno. Trechos selecionados do livro. Aqui estão algumas passagens marcantes da obra de Grabeman sobre Tomás de Aquino. Tomás de Aquino não rejeitou a razão em favor da fé, mas mostrou como ambas são caminhos que, quando corretamente compreendidos, levam à mesma verdade. A metafísica tomista encontrou seu centro na doutrina do ser, Deus como ato puro, ser necessário e princípio de toda a realidade criada. A busca pelo bem e pela verdade é uma inclinação natural da alma humana, e a lei divina se manifesta na ordem moral da criação. Você vê, são esses pequenos trechos. Deixa eu pegar aqui outros trechos desse material, para a gente ter aqui bem fincado, né? Para a gente ter bem fincado como existe esse poder, né? Essa força do Santo Tomás de Aquino na história, né? Na própria história da filosofia e também na teologia.
eu quero até ler aqui, né, um material aqui desse Thomas Aquinas, a Suma Teológica, que eu tenho em inglês aqui, ó, primeiro volume, tá vendo? A Suma Teológica que eu tenho aqui, ó, olha só aqui, ó, em inglês, tá vendo? Aí eu vou ler a nota biográfica aqui da Suma Teológica dessa edição da William Benton, né, da Enciclopédia Britânica. Aqui, ó. Suma Teológica. Inclusive eu também tenho esse Pockets Aquinas aqui, ó, uma seleção de textos do São Tomás de Aquino, vendo em inglês, né, com uma seleção de textos dele, dos mais diversos, da Suma Teológica, Suma contra os Gentios, etc. Olha só o que eles vão falar aqui nessa nota biográfica aqui que eu traduzi aqui para o canal. São Tomás de Aquino, cerca de 1225, 1274. No final de 1224 ou início de 1225, São Tomás nasceu em Roca Seca, perto de Nápoles, no castelo ancestral da família dos Aquino. Ele era o sétimo e mais jovem filho de Landolfo, chefe de uma das famílias mais ilustres do sul da Itália e sobrinho de Federico Barbaruiva. Sua mãe, Condessa Teodora Caracciolo, era descendente dos normandos que haviam tomado a Sicília dos sarracenos. Ladulfo e seus filhos estavam envolvidos na luta entre Frederico II e o Papa, e em 1229 sitiaram e saquearam a fortaleza papal do mosteiro de Monte Cassino. Como parte do acordo de paz no ano seguinte, Tomás, que então tinha cerca de 5 anos de idade, foi enviado à abadia de Monte Cassino como oblato, com a esperança de que um dia se tornasse abade. Ele permaneceu lá por 9 anos, período no qual recebeu sua educação preliminar. Em 1239, o imperador atacou Monte Cassino e Tomás retornou para sua família. Para continuar sua educação, Tomás foi enviado à Universidade de Nápoles, onde seguiu o curso de artes liberais. Foi nesse período que conheceu os dominicanos que haviam fundado uma escola de teologia dentro da universidade. Só para eu não perder esse fio da história aqui, que a gente tem que entender que antes, na Idade Média, você tinha o percurso dos estudos, né? O percurso dos estudos era Septim Artes Liberalis, o Trivium Artes Trivialis, Gramática, Retórica e Dialética, e Quadrivium, Aritmética, Geometria, Astronomia e Música. Também tinha Teologia e Filosofia, panorama histórico sobre as fontes inspiradas da Sagrada Escritura, e sentenças, traduções bíblicas patrísticas e da Baixa Idade Média, doutrina da fé e doutrina moral, baseadas na Bíblia e nas decisões conciliares. Pedro Lombardo, bispo de Paris, comentário às sentenças 1146-1500, Sententiarum Magister. E 3. Exegeses e tratados detalhados de questões teológicas singulares. 1. Doutrina de Deus. 2. Doutrina da procedência das coisas a partir de Deus e o pecado original. 3. Encarnação do Salvador e a graça. 4. Sobre os sacramentos e as últimas coisas. Você tem que entender que nesse período estavam sendo criadas as universidades, que era onde se havia os estudos, né? As universidades, elas tinham um ensino de teologia, não é como as universidades de hoje, né? Bem diferente, bem diferente. Para continuar sua educação, Tomás foi enviado à Universidade de Nápoles, como eu falei, das primeiras universidades, onde seguiu o curso de artes liberais. Foi nesse período que conheceu os dominicanos, que haviam fundado uma escola de teologia dentro da universidade. Em 1244, Tomás, contra a vontade de sua família, tomou o hábito dos dominicanos e partiu para Paris com o mestre-geral da ordem para estudar teologia. Seu pai havia falecido recentemente, sua mãe, em uma tentativa de impedir a decisão de Tomás, enviou 2 de seus irmãos mais velhos do exército imperial para capturá-lo e mantê-lo prisioneiro. Ele foi mantido prisioneiro num castelo e, inclusive, a mãe colocou uma mulher para tentar seduzi-lo e fazer com que ele deixasse de ser padre, né? Mas ele hasteou fogo numa tocha, né? E ele acabou botando a mulher para correr. E ele acabou botando a mulher para correr, porque a mulher queria seduzi-lo para que ele deixasse de ser padre. No entanto, os dominicanos apelaram ao Papa e ao Imperador, e a família de Tomás descobriu que nada abalaria sua determinação. Ao chegar a Paris em 1245, Tomás começou seus estudos de teologia no convento dominicano. Seu mestre era Alberto Magno, que estava começando a ser reconhecido como grande intérprete de Aristóteles, cujas obras completas recuperadas de fontes árabes estavam se tornando populares na Universidade de Paris.
Quando Alberto foi nomeado para organizar um novo estudo dominicano em Colônia em 1248, ele levou Tomás consigo como seu principal aluno. Após 4 anos de estudo, Tomás recebeu seu bacharelado e, por recomendação de seu mestre, foi enviado de volta a Paris para ensinar e preparar-se para tornar-se mestre em teologia. Em 1252, Tomás ingressou na carreira acadêmica, a qual dedicaria o restante de sua vida envolvendo-se em grandes debates intelectuais da época. Iniciado como bacharel, lecionou sobre as Escrituras e sobre as sentenças de Pedro Lombardo, o principal manual de teologia do período. Tomás se tornou um professor muito popular, e um dos seus alunos registrou que ele introduziu novos artigos em suas aulas, formulou um método claro e profundo de investigação científica e síntese e desenvolveu novas provas em sua argumentação. A universidade exigia que o mestre em teologia tivesse pelo menos 34 anos de idade, mas com uma dispensa papal, Tomás recebeu seu título de mestre em 1256 com menos de 31 anos, sendo nomeado para um dos 2 cargos disponíveis. Quase imediatamente após entrar na vida acadêmica, Tomás foi chamado para defender o direito das novas ordens religiosas de ensinar na universidade. Ele e seu amigo São Boaventura tornaram-se os principais porta-vozes dos dominicanos e franciscanos contra as acusações feitas pelos clérigos seculares da universidade. Além de apresentar uma refutação brilhante das acusações, Tomás demonstrou, por meio de seu próprio ensino, que as ordens religiosas possuem todas as qualificações necessárias para lecionar. Durante esse período entre 1256 e 1259, Tomás realizou 253 disputas escolásticas que constituem seu tratado De Veritate. Foi também nessa época que ele começou a redigir, a pedido do famoso missionário Raimundo de Penaforte, a obra Summa contra Gentiles. Em 1259, após 3 anos de ensino como mestre em teologia em Paris, Tomás retornou à Itália, onde permaneceu por 9 anos, trabalhando primeiro na corte papal em Anagni e Orvieto, depois no convento dominicano em Roma, e novamente junto ao Papa em Viterbo. Tomás recusou ofertas para se tornar arcebispo de Nápoles ou de Monte Cassino, preferindo continuar seus estudos e ensino. Tomás recusou as ofertas para tornar-se abade de Monte Cassino para que pudesse continuar seu ensino. Ele comentou sobre as Escrituras, lecionou sobre direito canônico e, a pedido do Papa, compilou a Catena Áurea, que você está vendo a capa aí, né? Essa edição em português da Catena Áurea, são 4 volumes dos Evangelhos. Tem a Catena Áurea Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? Com todos os textos antigos, São Tomás de Aquino, são materiais, cada versículo da Bíblia é uma coletânea de comentários sobre os Evangelhos. Cada versículo dos Evangelhos tem uma análise do Santo Agostinho e de outros pais da igreja, lá de 1200, de 1100, 300 e tanto, da Idade Média. Então ele compilou esse texto, esse material existe em português. Se te interessar, compre, vale muito a pena. Também escreveu uma obra visando a reconciliação da igreja grega com Roma. Quando foi instituída a festa de Corpus Christi, Tomás foi escolhido para elaborar seu ofício litúrgico, para o qual escreveu os hinos Pange, Lingua Gloriosi, Corporis Mysterium, Sacris Solenis, Juncta Sing Gaudia e Verbo Superno Prodiens. Com o incentivo papal, Tomás começou a expor os trabalhos de Aristóteles. Na corte papal, conheceu seu confrade William de Moebeck, que sugeriu a ele uma nova tradução direta do grego das obras de Aristóteles. Com o auxílio de um excelente texto livre das corruptelas árabes, Tomás começou entre 1265 e 1269, comentou as obras físicas, metafísica, da alma, ética, política e os analíticos posteriores. No início de 1269, Tomás foi repetidamente chamado de volta a Paris, onde o conflito sobre Aristóteles estava chegando ao ápice. Sua atividade se concentrou principalmente em refutar os averroístas latinos da Faculdade de Artes, que apresentavam o aristotelismo aparentemente incompatível com o cristianismo, e, por outro lado, em combater os agostinianos da Faculdade de Teologia, que desaprovavam o uso do Aristóteles na teologia. A gente comentou bastante sobre isso aqui, né? Contra os averroístas, Tomás escreveu 2 tratados, De Aeternitate Mundi e De Unitate Intellectus, para provar que suas ideias não eram filosoficamente sólidas.
Ele também continuou sua exposição dos textos de Aristóteles e teve a oportunidade de responder tanto aos agostinianos quanto aos averroístas, enquanto explicava sua doutrina teológica por meio de comentários bíblicos das numerosas disputas que realizou nesse período, especialmente da Suma Teológica, iniciada por ele na Itália em 1267. Em 1272, seus superiores o chamaram de volta à Itália, encarregando-o de reorganizar os cursos teológicos de sua ordem. Tomás teve liberdade para escolher o local onde trabalharia e retornou a Anápolis. Na universidade lecionou sobre os Salmos e São Paulo, comentou as obras aristotélicas do céu e da geração e corrupção e trabalhou na terceira parte da Suma. Ele também continuou escrevendo tratados especiais a pedido de seus amigos, como sempre fizeram ao longo da vida. No início de sua carreira, havia escrito para seus colegas estudantes o De Ente et Essentia. Para o rei de Chipre, compôs o De Regimine Principium, e na tradição platônica comentou o tratado Liber de Causis, demonstrando que não se tratava de uma obra de Aristóteles. No final de sua vida, produziu diversas pequenas obras de teologia, incluindo o Compendium Theologiae. A carreira literária de Tomás terminou de maneira repentina em 6 de dezembro de 1273, enquanto celebrava a missa naquela manhã. Uma grande transformação ocorreu nele. Após esse episódio, ele parou de escrever e ditar. Quando instado por seus discípulos a completar a Suma, respondeu: não posso, mas coisas tão sublimes me foram reveladas que tudo o que escrevi parece palha, e agora apenas aguardo o fim da minha vida. No início do ano seguinte, o Papa Gregório X o convidou para participar do Concílio Geral de Lyon, mas ao partir de Nápoles foi acometido por uma grave enfermidade. Retirou-se para o mosteiro cisterciense de Fossa Nova, onde comentou o Cântico dos Cânticos a pedido dos monges. Ele faleceu em 7 de março de 1274. Beleza, hein? Isso aí. Isso é um pequeno resumo, uma pequena nota biográfica, né, que saiu aqui na edição da Suma Teológica da edição da Enciclopédia Britânica, isso aqui, ó. Aí eles fizeram essa pequena nota biográfica. Algumas partes aqui de Santo Tomás de Aquino, do Martin Grebner, que eu não posso deixar de passar, né? Que eu não posso deixar de passar. Mas antes, deixa eu só colocar aqui, ó. Como mestre da verdade católica, deve ensinar não apenas aqueles que já progrediram no caminho, mas também instruir os iniciantes, segundo as palavras do apóstolo. Como a criança em Cristo, dei-vos leite a beber e não carne. 1 Coríntios 3, 1, 2. Propomos nesse livro tratar de tudo que pertence à religião cristã de uma forma adequada à instrução dos iniciantes. Aqui. Consideramos que os estudantes dessa doutrina têm encontrado dificuldades devido ao que foi escrito por outros autores, em parte por conta da multiplicação de questões e artigos e argumentos desnecessários, em parte porque as coisas que são essenciais para o conhecimento não são ensinadas segundo a ordem do conteúdo, mas conforme o plano do livro exige ou a ocasião das disputas oferece. Além disso, a frequente repetição trouxe cansaço e confusão às mentes dos leitores. Procurando evitar esses e outros defeitos semelhantes, tentaremos, com confiança na ajuda de Deus, expor tudo que está incluído na doutrina sagrada da maneira mais breve e clara possível. Aí você vê um prólogo, né, da Suma Teológica, escrito por São Tomás de Aquino. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu vou pegar aqui uma parte dos textos. Trazer aqui uma parte dos textos desse material do Martin Grebner. Como eu falei, ele foi o maior especialista em literatura medieval e também sobre Santo Tomás de Aquino. Deixa eu trazer aqui pro canal, né, uns trechos desse Santo Tomás de Aquino aqui do Martin Grebner, desse texto aqui, desse material do Martin Grebner, algumas partes, né, do livro. Como eu falei, tem em português, tá, gente? Ó, de acordo com esses testemunhos, Thomas estava totalmente livre de inclinações e ambições mundanas. Um exemplo de inocência imaculada e pureza, com uma devoção ideal de coração e mente a Deus. Apenas um curto período de tempo era reservado para comer e dormir. Ele lia a missa muito cedo, pela manhã, e em seguida assistia a outra.
Se não a celebrasse, ele mesmo assistia às 2 missas. Seu dia inteiro era ocupado com oração, ensino e escrita. Ele nunca pegava sua pena sem antes fazer uma oração preliminar a Deus, muitas vezes com lágrimas nos olhos. Para empregar seu tempo da melhor maneira possível, ditava a vários escribas ao mesmo tempo. Estava sempre sereno e contemplativo. Nenhuma palavra vã saía de seus lábios. Tão distante estava das ocupações mundanas que, mesmo à mesa, o pensamento divino ocupava sua mente e ele não percebia o que acontecia ao seu redor. Assim, William de Tocco nos conta que até mesmo à mesa de Luís, o Santo Rei, o Luís XIII, né, que foi libertar Jerusalém lá nas cruzadas, o Luís, o Santo Rei da França, Tomás esquecia seu ambiente e de repente batia na mesa exclamando: agora tem um argumento decisivo contra os maniqueus. Por essa razão, seus superiores atenciosos, conforme relata o mesmo biógrafo, nomearam Reginaldo de Piperno como seu companheiro, sócios, para que mantivesse um olhar atento sobre o sábio professor, sempre imerso nos altos domínios do pensamento, e para garantir que ele seguisse a alimentação necessária e, de maneira geral, mantivesse o equilíbrio nas contingências da vida prática. Tomás evita rigorosamente exageros. Questões sutis que não admitem uma resposta verdadeira única, ele deixa de lado. Textos teológicos impressos e não impressos, sentenças, um tipo de livro teológico do século XII, contém muitas sutilezas que entraram na literatura do século XIII como uma herança preciosa, mas que ele descarta. Ele também não é amigo do dogmatismo exagerado e tendencioso. Não pode ser afirmado como verdadeiro se for contrário à verdade da fé, para evitar o dogma. Mas também não é permitido tomar como verdadeiro qualquer coisa que desejamos ser verdadeiro e apresentá-la como um artigo de fé, pois a verdade da nossa fé torna-se motivo de ridículo entre os infiéis se algum católico desprovido do necessário conhecimento científico apresentar como dogma algo que a segurança científica demonstra ser falso. De Opus 4.1. Em sua busca pela verdade, Tomás corrigiu, complementou ou retratou suas principais opiniões anteriores, sempre que novos fatos ou conhecimentos mais profundos demonstravam que eram inadequados ou errôneos. A comparação do seu trabalho mais antigo com o comentário sobre o livro das sentenças e sua obra-prima Suma Teológica, que é o maior resumo de seu pensamento teológico, revela falhas internas, mostrando progresso em seus estudos. Isso também é evidente nas coleções de discrepâncias entre seus próprios comentários e Sumai, que foram feitos ainda em vida. Nas pesquisas, Tomás admiravelmente combinou conhecimento e método científico sólido. Ele encontrou um equilíbrio entre uma ênfase exagerada no factual em detrimento da verdade ideal e uma ênfase excessiva no ideal às custas do factual. Entre um empirismo positivista e um idealismo exagerado, sua visão sobre a natureza do sentimento é caracterizada por uma medida considerável de observação psicológica. São precisamente esses fatos de experiência que o levam a aderir de perto à teoria aristotélica do conhecimento e a se afastar das visões agostinianas defendidas pela escola franciscana. São Tomás como estudioso. Nas ciências naturais ele é inferior a Alberto Magno e Roger Bacon, mas em seus estudos éticos, sociais e políticos ele apresentou uma notável coleção de dados observados. Simon Deploge mostrou detalhadamente como Tomás demonstrou um verdadeiro senso de realidade das coisas e fez observações surpreendentemente ricas em questões éticas e sociológicas. No entanto, Tomás não se limitava à observação, ele sempre buscava compreender a natureza real, as causas, leis e propósitos das coisas. Para ele, a observação estava a serviço da especulação metafísica. Tomás não só era capaz de um método lógico firme e sólido para chegar à verdade das coisas, mas também podia apresentar suas conclusões e argumentos de forma clara e resumida. A Suma Teológica foi escrita para iniciantes, conforme a palavra de São Paulo, 1 Coríntios 3:1. Como criança em Cristo, eu vos dei leite para beber, não carne. Portanto, o objetivo desta obra foi apresentar o conteúdo da religião cristã, de modo que servisse para a instrução de iniciantes. No entanto, percebemos que os iniciantes são frequentemente impedidos em seu progresso pelos escritos de vários autores. Isso ocorre em parte devido ao acúmulo de questões inúteis, artigos e argumentos em parte, porque o conhecimento necessário para os iniciantes não é apresentado em uma sequência estritamente metódica.
mas sim na ordem ditada pelas explicações dos livros ou pelas exigências das disputas acadêmicas, e também porque a repetição frequente do mesmo tema causa confusão na audiência. Na tentativa de evitar essas e outras falhas, Tomás, confiando em Deus, buscou apresentar os conteúdos sagrados da maneira mais breve e clara possível. A clareza de sua obra, com um olhar aguçado para os detalhes didáticos, nos comentários contemporâneos sobre as sentenças e nas questões disputadas, foi realizada de maneira magistral. A Suma Teológica é um modelo de rigor e organização. A estruturação dos temas não é apenas um agrupamento externo que pode ser visualizado rapidamente, mas também uma organização sistemática e orgânica baseada na coerência interna do significado. Lacordaire comparou a Suma às pirâmides, pela sua majestosa simplicidade. A comparação com as grandes catedrais da Idade Média também é justificada. Quanto mais se percebe a unidade da obra e se examina os detalhes, mais se admira a estrutura arquitetônica do todo e melhor se reconhece a lógica interna que percorre toda a obra. Tomás não apenas demonstrou um poder independente de investigação e uma energia intelectual madura como lógico e metafísico, mas também soube aproveitar os resultados científicos dos pensadores anteriores. Sua mente, diz Weyman, é como um lago que recebe os sedimentos dos rios que nele desaguam, deixando os detritos no fundo, mas mantendo uma superfície cristalina, no qual o céu se reflete alegremente. O trabalho de Tomás mostra traços notáveis de um espírito positivo histórico. Ele é muito menos um poeta e visionário do que Aristóteles. Ele parte dos fatos e resultados observáveis e constrói uma teia de teorias com perfeita harmonia e solidez. Mas como eu falei, ele escrevia tudo isso aqui de cabeça, né? Ele ditava, e às vezes algum erro básico, poxa, que ele estava fazendo de cabeça, né? Imagina. Ele pedia desculpas, né? Ele pedia desculpas por esses erros, os erros assim, mas questão de memória, né? Que ele estava citando obras de memória, para dizer. Aí, né? Nós vamos ter aqui, ó. Em relação a Santo Agostinho, a quem considerava o maior dos padres da igreja, ele também mantém sua independência. Isso é especialmente evidente em questões de psicologia e epistemologia, nos quais busca suas soluções de acordo com o método indicado por Aristóteles. As citações de Agostinho são menos frequentes aqui. A oposição entre Agostinho e Aristóteles é reduzida tanto quanto possível, questionando o caráter apodítico das afirmações agostinianas e apontando para a perspectiva platônica do grande padre da igreja, trazendo o exagerado espiritualismo agostiniano de volta a uma posição mais moderada, quer dizer. E aí, como eu disse, ele vai perder, né, o Santo Agostinho, ele vai perder força na Igreja Católica, e aí os evangélicos, os protestantes e os reformados que vão trazer o Agostinho de volta. Porque o Agostinho, pela Igreja Católica, por conta do São Tomás de Aquino, ele estava assim, meio que deixado de lado. O Santo Agostinho, na visão católica, passou como um trator por Santo Agostinho. O São Tomás de Aquino passou como um trator pelo Santo Agostinho. Frequentemente, Agostinho é citado apenas para mencionar opiniões de outros ou para apresentar um problema. A reação dos franciscanos às opiniões de Tomás é uma evidência clara do fato de que sua posição em relação a Agostinho era considerada independente até mesmo por seus contemporâneos. A terceira característica da vida e dos trabalhos de Tomás é o fundamento ético-religioso, que nunca se torna obscuro e, portanto, fortalece ainda mais o efeito de seus escritos. Uma necessidade sagrada, escreve Elkin, permeia toda a sua obra. Assim como em uma grande catedral, seguimos do vestíbulo do saber para o santuário da expectativa do divino. Seu conhecimento sempre contém um anseio ardente por Deus e fortalece esse desejo por meio de sinais misteriosos e pressentimentos. Todo o conjunto de propósitos finalmente aponta para o objetivo final da glória divina. A erudição assume a aparência de um serviço no templo.
essa atmosfera religiosa se revela especialmente no anseio por um conhecimento cada vez mais profundo de Deus. A pergunta, o que é Deus? É o lema e o motivo do trabalho científico de sua vida. Nós conhecemos Deus pelo que Ele faz, pois Ele é a causa de todo ser e está infinitamente acima de tudo. Nós já falamos aqui, né? Como ele vai pegar o Aristóteles, o motor, né? O motor primeiro, o que vai começar tudo. O Deus é o motor, né, inicial de todas as coisas. Deus é o motor do movimento. Ele vai tirar isso do Aristóteles. Este é o objetivo máximo do nosso conhecimento aqui na Terra. Em seu desejo pelo conhecimento de Deus, Tomás recebeu com gratidão o ensinamento da revelação cristã sobre a natureza e a vida de Deus. Nenhum dos filósofos pagãos, disse ele em sua explicação sobre o credo apostólico, com todo o seu poder intelectual, conheceu tanto sobre Deus quanto uma simples mulher, desde a vinda de Cristo, apenas por meio da fé. Essa firme devoção ao conteúdo da revelação sobrenatural explica a reverência que Tomás tinha pela igreja, que via como mediadora e guardiã da verdade reveladora. A prática da igreja antiga e luminosa, a antiguidade cristã, escreve ele, é o florescimento de uma fé cristã ardente. É Suma Teológica, né? O profundo desejo de conhecer a Deus também teve um impacto sobre os seus esforços em direção a uma virtude, a uma vida virtuosa. Para ele, a pureza moral e a santidade eram um valor precioso para aprofundar a verdade e os mistérios divinos. Tomás de Aquino. O elevado ideal abraçado por Tomás nesse sentido é evidente em uma carta a Frei João que lhe pediu conselhos sobre um bom método de estudo e aquisição de conhecimento. Já que me perguntas em Cristo, escreveu Tomás, querido João, para te dizer como deves estudar a fim de atingir o tesouro do conhecimento, apresentarei alguns pontos de conselho. Prefere obter conhecimento através de pequenos riachos e não mergulhe diretamente no oceano da sabedoria, pois o progresso deve ocorrer do mais fácil para o mais difícil. Esse é o melhor conselho e a tua instrução. Exorto-te a seres cuidadoso com falar e a evitar excessos de palavras. Dedica-te à oração. Ama permanecer em tua cela, se queres ser conduzido ao vinho celestial da sabedoria. Sê sempre amoroso com todos. Não te preocupes com os negócios dos outros, nem busques intimidade excessiva com alguém, pois isso frequentemente gera desprezo e facilmente afasta do estudo. Não te envolvas nos afazeres e conversas mundanas. Acima de tudo, evita vagar fora do mosteiro. Não deixe de seguir os passos dos santos e dos bons. Não desprezes ninguém, de quem possas aprender algo, mas grava em tua memória cuidadosamente tudo que for bom. Faz um esforço para compreender completamente tudo que leres e ouvires. Em todas as dúvidas, busca sempre penetrar na verdade. Tenta guardar o máximo possível na câmara de tua mente. O que for muito difícil para ti agora, não o busques imediatamente. Se seguires essa direção, produzirás belas flores e frutos na vinha do Senhor dos Exércitos, enquanto viveres. Se fizeres tudo isso, alcançarás o que desejas. Adeus. Essa carta contém algumas dicas valiosas sobre o método de estudo e, em particular, ideias específicas sobre a relação entre a pureza moral do coração e o verdadeiro conhecimento. Aqui encontramos exortações e princípios que mais tarde foram expressos com um brilho impressionante por Tomás de Kempis em A Imitação de Cristo. Esse texto aqui, ó. Que também tem vídeo no canal, tá, gente? Tomás de Kempis também tem resenha no canal, esse Imitação de Cristo. O livro Santo Tomás de Aquino, do Martin Grebelman, é uma leitura fundamental para quem deseja entender a profundidade e a influência do pensamento tomista. Ele apresenta uma análise rigorosa da filosofia, da vida e teologia de um dos maiores gênios da tradição cristã, destacando sua relevância atemporal. Se você, né, que é um estudioso de teologia, se você se interessa, um estudo aprofundado, né, da filosofia escolástica e da relação entre fé e razão, esta obra é simplesmente essencial. Beleza, gente? Este livro aqui, Santo Tomás de Aquino, do Martin Grebelman. Deixa eu fazer só um resumo completo, né, da Suma Teológica, para eu, assim,
para que vá que você se interesse por ler a Suma Teológica, você tem interesse em ler a Suma Teológica, então eu vou dar aqui um resumo aqui rápido da Suma Teológica, dos 11 volumes, né, que tem em português, mas são 4 livros no total, tá, gente? Aqui, ó. A Suma Teológica é a obra-prima de Santo Tomás de Aquino, 1225-1274, e um dos textos mais influentes da teologia e filosofia cristã. Escrita entre 1265 e 1274, foi concebida como um manual para a formação de teólogos, abordando de maneira sistemática a teologia cristã, filosofia aristotélica e a ética cristã. A obra é estruturada de maneira didática, seguindo o método escolástico no qual cada questão é dividida em artigos, contendo argumentos contrários, refutação e resposta do autor. Tomás de Aquino morreu antes de completar a obra, mas seu pensamento influenciou profundamente a teologia católica e a filosofia ocidental, sendo considerado um dos pilares da escolástica. E estrutura da Suma Teológica. A Suma Teológica está dividida em 3 partes principais e uma parte suplementar escrita por discípulos de Aquino, com base em seus escritos. Parte 1. Deus e a criação, prima pars. Essa parte trata da natureza de Deus, da criação e da alma humana. Aqui Tomás estabelece os fundamentos da teologia natural e da metafísica cristã. 1. A natureza e a existência de Deus. Tomás argumenta que a razão pode demonstrar a existência de Deus formulando as 5 vias, quinque viae. 1. Primeiro, motor imóvel. Tudo que se move é movido por algo. Deve haver um primeiro motor que move sem ser movido, Deus. 2. Causa primeira. Tudo que existe tem uma causa. Se retrocedermos, chegamos a uma causa incausada, Deus. 3. Ser necessário. Alguns seres existem contingentemente, podem ou não existir, logo deve haver um ser necessário, Deus. Grau de perfeição. Observamos graus de perfeição nas coisas. Deve haver um ser absolutamente perfeito, Deus. Finalidade universal, teleologia. O universo demonstra ordem e propósito, que sugere um ser inteligente que o governa, Deus. A natureza de Deus. Deus é simples, sem composição, imutável, eterno, onipotente. Sua essência é a própria existência. Deus é o ser por essência. Ipsum est subsistens. Deus é onisciente e sua inteligência é infinita. 3. A criação do mundo e dos seres. Deus criou o universo ex nihilo, do nada. Os anjos são seres puramente espirituais. A alma humana é imortal e racional. Segunda parte, o caminho do homem até Deus, ética e moral cristã. Essa parte trata da moral, ética e do caminho da alma até Deus, dividido-se em 2 partes. Primeira parte da segunda parte, prima secunda, o fim último do homem e a lei natural. O ser humano age em busca de um fim supremo, a felicidade, beatitude. A felicidade perfeita só pode ser encontrada em Deus, pois bens terrenos são passageiros. A lei natural é uma participação da lei divina na razão humana, sendo a base da moralidade. As virtudes teologais, fé, esperança e caridade, e as virtudes cardeais, prudência, justiça, fortaleza e temperança, guiam o homem na vida moral. 2. Segunda parte da segunda parte, secunda secundae, as virtudes, os pecados e o governo humano. Discute virtudes individuais e pecados capitais, fala da vida social e política, abordando o papel do governo e da justiça. Parte 3. Cristo e os sacramentos, tertia pars. Cristo é o mediador entre Deus e os homens, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Trata da encarnação, redenção e paixão de Cristo. Explica o papel dos sacramentos, batismo, eucaristia, confissão, na salvação da alma. Parte suplementar, suplementum, a vida após a morte. Foi escrita com base em outros textos de Aquino e aborda juízo final e ressurreição dos mortos. Paraíso e inferno como destino da alma humana. Principais ideias da Suma Teológica. 1. Fé e razão. Não só opostos, mas complementares. A razão pode levar ao conhecimento de Deus, mas algumas verdades só são conhecidas pela fé. 2. A ordem moral e a lei natural. O homem tem uma inclinação natural ao bem e a moral deve estar em conformidade com a lei natural. 3. A busca pela felicidade em Deus. O objetivo final da vida humana é a beatitude, bem-aventurança na presença de Deus. 4.
Cristo como caminho da salvação. A redenção é possível somente através de Cristo. 5. A importância das virtudes. As virtudes são essenciais para a vida moral e espiritual. Aí nós temos aqui alguns trechinhos pequenos, né, da Suma Teológica. A lei eterna é a razão da sabedoria divina que governa todo o universo. O último fim de todas as criaturas racionais é Deus, pois só nele encontra-se a felicidade perfeita. A Eucaristia é o sacramento do amor, símbolo da unidade e vínculo da caridade. Conclusão. A Suma Teológica é uma das obras mais importantes da teologia cristã e da filosofia medieval. Seu impacto foi tão grande que, em 1879, o Papa Leão XIII proclamou o tomismo como filosofia oficial da Igreja Católica. Até hoje, a obra é referência obrigatória para teólogos, filósofos e estudiosos do pensamento medieval e cristão. Beleza, gente? Acho que deu para dar uma geral, né, no São Tomás de Aquino aqui. Deu para dar uma geral, claro que existem muitas outras coisas. Eu só arranhei o material de filosofia, o estudo. A própria Suma Teológica, ela teria que ter uma resenha só para ela, né? Só para ela, cada um desses 4 livros, né, dos 11 divididos em 4, 3 mais 1, né? 3 mais 1. Nós teríamos que pegar essa Suma Teológica e fazer uma apanhada. Só como curiosidade, para eu não fechar aqui sem colocar, interessante aqui que na Suma Teológica, a apresentação da Suma Teológica, ela é do Martin Grabman, aqui, ó, Introdução à Suma Teológica de São Tomás de Aquino, a edição brasileira, e acredito que também, né, olha aqui, ó, Martin Grabman, ele vai fazer uma introdução à Suma Teológica aqui de cerca de 50 páginas aqui da Suma Teológica do volume 1, tá? Do volume 1. Nós vamos ter aqui o Martin Grabman, que do livro aqui São Tomás de Aquino, né? Da resenha do livro São Tomás de Aquino. Ele faz aqui, dá um geral aqui de cerca de 50 páginas. Só para eu não ir embora aqui sem colocar aqui a primeira página da Suma Teológica aqui, ó. Aqui, a primeira parte, questões 1 a 49. Tá vendo? É em latim e em português. Dá para ver bonitinho aí? Aqui, ó. Em latim e em português. O mestre da verdade católica não só deve instruir os provectos, mas também ensinar os incipientes conforme a Escritura. Coma pequeninos em Cristo, leite vos dê a beber e não comida. Por isso é vossa intenção na obra presente ensinar as verdades da religião cristã de modo conveniente à instrução dos principiantes. Beleza, gente? Então é isso. São Tomás de Aquino, do Martin Grabman, foi este livro aqui, uma pequena biografia e um pequeno resumo, né, das obras do São Tomás de Aquino aqui no canal Paulo Dharma 1970. É uma honra, viu? É uma honra trazer o São Tomás de Aquino aqui para o canal. Como eu falei, eu trouxe o Santo Agostinho, trouxe o Calvino e agora nós trouxemos também o São Tomás de Aquino. Viva nosso Cristo, né? Viva Jesus Cristo sempre, que é o caminho, a verdade e a vida. Tranquilo, gente? Tranquilo? Beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. A gente volta semana que vem, se Deus quiser. Valeu, gente. Obrigadão, hein? Tchau, tchau.